Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos em nosso encontro com Deus diário, meditando a palavra. O tema: Tentando entender o celibato obrigatório, parte 30. Os textos bíblicos serão citados na reflexão. Em virtude do falecimento do Papa Francisco, os cardeais estão em Roma em reuniões diárias que antecedem o conclave que escolherá o sucessor de Francisco. A imprensa sensacionalista publica diariamente uma relação dos papáveis, e tem gente que gosta disso. Dia desses, vi uma postagem mostrando alguns desses cardeais papáveis com uma manchete que dizia mais ou menos assim, abre aspas, um verdadeiro papa não pode adaptar a igreja ao mundo, fecha aspas. E ao lado, a foto de um deles. Se me permitem, vou colocar aqui a minha opinião sobre o assunto. Não como dono da verdade, mas conhecendo bem a história da Igreja e sabendo de muitos papas que se afastaram completamente do ensino de Jesus. Alguns papas que fizeram do papado, em vez de luz, trevas, em vez de sal, o vinagre que azeda, em vez de fermento bom, contribuíram para azedar a massa da sociedade. Graças a Deus que a história mostra também inúmeros outros papas santos que viveram a fidelidade a Jesus e não se adaptaram ao poder mundano, mas procuraram moldar a igreja aos ensinos de Jesus, tal como está no Evangelho. Adaptar-se ao ensino das Escrituras Sagradas é dever de todos nós, principalmente dos que dirigem a igreja em qualquer cargo. Um papa jamais deveria entrar em choque com o ensino das Escrituras. O celibato obrigatório, imposto indistintamente pelas autoridades da Igreja nos ombros de quem tem e de quem não tem esse dom, é uma dessas infrações que o papado vem cometendo ao longo dos séculos, desde que, no ano 1139, estabeleceu esta rígida regra disciplinar, não bíblica, não divina, para o clero latino, visto que os 23 ritos da mesma Igreja Católica no Oriente não aceitam esta imposição. Hoje quero falar de um desses azedumes que os papas praticam ao longo da história. Trata-se de um ato autoritário do Papa Paulo VI, que em 1965, durante o Concílio Vaticano II, proibiu que a questão do celibato dos padres fosse debatida na Assembleia Conciliar. E fez mais. 2 dos 243 bispos brasileiros presentes no concílio, o bispo de Lins, em São Paulo, D. Pedro Paulo Cupi, e o bispo de Afogados da Engazeira, em Pernambuco, D. Francisco Austrégésilo de Mesquita, apresentaram por escrito na Secretaria do Concílio o pedido para que o assunto celibato fosse colocado em debate na Assembleia do Concílio. Informado disso, o Papa Paulo VI imediatamente ordenou que o pedido dos bispos brasileiros fosse arquivado e não colocado em debate. Sabemos disso porque o Papa Francisco ordenou que os arquivos secretos do Vaticano fossem abertos. E a pasta contendo essa documentação está guardada no arquivo secreto do Vaticano sob o número 529. O que acham dessa atitude de Paulo VI em proibir que o assunto celibato obrigatório fosse debatido na Assembleia Conciliar? O nome disso é autoritarismo. Com todo respeito ao Papa Paulo VI, em se tratando desse detalhe, ele não foi nada santo, pois deu um péssimo exemplo para as autoridades civis. O Papa Paulo VI chamou o assunto para sua responsabilidade pessoal e 2 anos depois, em 1967, escreveu a encíclica Sacerdotales Celibatus, onde confirmou as mesmas regras disciplinares que o seu antecessor Pio XII, em 1954, já havia colocado na sua famosa encíclica Sacra Virginitas a respeito do celibato dos padres do rito latino. Jesus mandou que os seus discípulos fossem sal, luz e fermento de transformação da massa,
conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14, e Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33. Atitudes como esta da parte de um Papa, primeiro, errou por contrariar a palavra que ensina: cada um tem de Deus o seu próprio dom, uns de uma maneira, outros de outra. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Segundo, errou novamente ao proibir que o assunto fosse debatido na Assembleia do Concílio. E terceiro, errou ainda pelo péssimo exemplo que deu às autoridades civis. Vou encerrar esta série deixando a todos uma frase cujo autor não é nenhum papa, nem bispo, nem padre. É um pensamento atribuído ao filósofo Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII, que diz, abre aspas, o que diz respeito a todos deve ser discutido por todos, fecha aspas. O resultado do autoritarismo de alguns homens da igreja está aí, à vista de todos, e tem o nome de clericalismo, que, como disse o Papa Francisco, é uma doença que está gangrenando todo o corpo eclesial. Oremos uns pelos outros. Oremos para que os cardeais reunidos em Roma escolham como novo Papa alguém que esteja de fato comprometido com Jesus e com o seu Evangelho. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.